Então vamos lá, galera, fala aí, oficialmente ao vivo, oficialmente gravando, para mais um encontro aqui da nossa Maratona Black, tá? A Maratona Black Horizonte de Opções está se aproximando aí da sua reta final, né? Esse é o nosso penúltimo encontro. Nós já vimos muito conteúdo aqui, muita coisa, e hoje a gente vai se aprofundar mais ainda, tá bom? Então, como que funciona a nossa dinâmica aqui de hoje? Já deixa eu compartilhar minha tela. Hoje aqui a gente vai falar de um tema que é um bicho de sete cabeças aí para muita gente, né? Bom, vamos lá. Maratona Black Horizonte de Opções. Aqui vocês já perceberam que a gente fala prioritariamente de opções, né? Mas de muito mais do que isso, né? E hoje a gente vai extrapolar. A gente vai deixar as opções um pouquinho aqui no canto, vamos focar em outro tema para que esse tema potencialize as nossas opções, beleza? Então, esse tema de hoje, pessoal, eu diria, inclusive eu almocei com um aluno hoje, um aluno está sempre aqui com a gente, o Carlos, ele estava aqui para Curitiba, me convidou para o almoço e foi um papo muito legal. E ele se mostrou um cara extremamente avançado nas opções. Mas ele me falou, Caio, o meu problema é a análise, a bendita análise técnica. Então ele domina estruturas de opções das mais avançadas, conceitos, ele sabe tudo sobre as gregas, ele sabe tudo sobre as travas, sabe tudo. Agora, a análise que pega ele. E é de análise técnica que a gente vai falar hoje, beleza? Vamos falar hoje de análise técnica, tá? Então vai ser, uma aulinha meio puxada, beleza? Vai ser uma aula robusta aqui, muito conceito para você lembrar. Então, anota, assiste a gravação depois, o material vai para o grupo, foca em aprender. Não foca, cara, em ser uma esponja, que você vai capturar tudo por osmose, vai sair daqui Warren Buffett. Não. Lembra que você está aprendendo uma linguagem nova. Então, cara, é pegar aqui e absorvendo, beleza? Antes, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente está vendo na maratona. Então, a gente já viu aqui opções, né, os conceitos do básico até o avançado ali, já vimos algumas estruturas, vamos ver outras ainda. Já vimos como lucrar em qualquer direção, como identificar ações baratas, como ser pago para comprar essas ações, como dobrar a sua renda na bolsa com as opções. E hoje nós vamos falar aqui, como surfar as tendências, tá? Então, como que eu surfo as tendências? E aí a gente vai conseguir entender como que eu utilizo as opções para potencializar essas tendências, beleza? Bom, basicamente aqui, o que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos entender o que movimentam os preços. Quem estava no primeiro encontro da maratona já viu um pouquinho sobre isso, né? Hoje nós vamos entender como identificar as tendências, vamos entender o que são rompimentos e vamos aprender uma estratégia profissional de trend following. Então vocês vão sair daqui hoje com uma estratégia exclusiva, uma estratégia muito específica, tá? Algumas pessoas podem até conhecer variações dessa estratégia, mas eu trouxe aqui uma estratégia específica para operar uma lista de ativos específica. Então, se você está pensando bem assim, Caio, pô, eu não tenho tempo, cara, de analisar o mercado. Com isso aqui que eu vou te ensinar hoje, não tem desculpa. Você perde, no máximo, 15 minutos do seu dia para analisar essa lista de ativos. São poucos ativos, tá? É justamente para você focar naquilo que dá dinheiro, naquilo que funciona. Perdeu 15 minutos do seu dia. Se tem sinal para fazer, você faz. Se não tem, você vai fazer outra coisa aí, vai fazer amor, vai correr, vai fazer qualquer outra coisa. Menos perder seu tempo vendo o jogo do Vasco, pessoal. Porque o Vasco está acabando com a minha saúde, tá? Esse olho roxo aqui é Vasco. Estou passando raiva. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova TechPix. Então, aqui, pessoal, estou sempre trazendo essa introdução aqui para vocês, toda a aula, né? Meu objetivo aqui na maratona é realmente te levar do básico até o avançado. Então, você entrou aqui, muitos de vocês, sabendo nada ou sabendo muito pouco sobre opções. Agora, vocês já estão entendendo um pouco mais até sobre as estruturas, né? Inclusive, essa semana, nós vamos dar encerramento a uma das operações que nós fizemos na aula ao vivo. Lembrando, amanhã tem aula ao vivo, tá? Amanhã, logo, justamente para pegar o que a gente aprende aqui e botar em prática, aula ao vivo com o mercado aberto amanhã. Então, acompanhe, às 14 horas, beleza? Então, meu objetivo aqui é realmente te levar do básico ao avançado. Você já entendeu que não precisa de muita grana. Já montamos operações aqui com R$ 100, né? É pouca coisa. Você
precisa entender que se você está começando, você tem que ser fiel no pouco para você também ser fiel no muito, né? Então, não foque aí no quanto que você tem de dinheiro agora, né? Eu tenho alunos operando com pouca grana, alunos que estão fazendo aqui 200% de lucro, 300% de lucro, operando com pouco dinheiro e operando também com muito dinheiro, fazendo 800% de lucro, 20%, 50%, 100%, 800%. Tudo é possível. Tudo é possível. Beleza? Você só precisa de técnica, você só precisa saber o que você está fazendo. Esse resultado que os meus alunos estão tendo aqui, isso não é sorte. Sorte é quem vai lá no mercado, faz qualquer coisa sem saber e ganha um dinheiro lá. Isso é sorte. Agora, quando você está aplicando a técnica, né? Quando a sorte encontra a técnica, aí é a melhor coisa que tem. Não é isso? Então, você também já entendeu que você não precisa de muito conhecimento. As nossas estratégias aqui são simples, 90% dos alunos são iniciantes. A grande vantagem da comunidade é que, enquanto você vive um processo de aprendizado, você também recebe as minhas recomendações, né, em tempo real, justamente para que você siga e tenha bons resultados. Tá bom? Então, esses aqui são alguns resultados dos nossos alunos, opções, diferentes estratégias de opções, né, das mais arrojadas às mais conservadoras. Tem gente ganhando dinheiro com cripto também. E vale a pena lembrar aqui, para quem quiser, cara, a minha apresentação completa, o replay da aula 1 está liberado lá também, tá? Não vou ficar perdendo muito tempo nisso aqui, não. Mas eu quero que você entenda que eu não sou nenhum gênio, tá? Eu não sou nenhum gênio. Eu sou muito disciplinado, eu tenho muita clareza no que eu estou fazendo e eu faço isso há bastante tempo, tá? Então, viver do mercado, para mim, nunca foi um objetivo. Foi uma consequência de um processo que eu vivi, tá? Então, para quem não sabe aí, eu fui advogado durante bastante tempo, eu invisto desde os meus 17 anos, tá? Então, é um processo longo, que todo mundo pode viver, todo mundo pode alcançar, desde que você não pule as etapas. Beleza? Sou parceiro aí de várias outras comunidades, então é o que eu sempre brinco, né? Se você não cair para dentro da minha comunidade, você vai acabar caindo para dentro de outra aí, e no fim das contas, você vai esbarrar comigo lá. Serei eu que estarei dando aula, serei eu que estarei dando recomendação. Tá? Então, seguimos expandindo, graças a Deus, Deus vem nos capacitando, né? Então, bora lá, pessoal, vamos começar aqui e falar de análise dos preços, né? A gente precisa entender o que movimenta os preços. Eu gosto muito de falar sobre isso com vocês, pessoal, para que vocês entendam e tirem de vocês esse peso de tentar trazer um viés, que a gente chama de viés de confirmação para algo que está acontecendo. Então, muita gente está falando, pessoal, e olha como que as narrativas mudam, né? Eu sempre falo isso. No início do ano, o Ibovespa ia desabar por conta do Lula. Aí o Ibovespa começou a subir. Ah, tá subindo porque o Tarcísio vem aí. A esquerda fala que está subindo porque o governo está fazendo um bom trabalho. Agora, o Ibovespa emendou 13 dias consecutivos de alta. E ninguém mais sabe por que é. No fim das contas, pessoal, o que movimenta os preços? Não são as notícias, não é política, não é nada disso, não é nenhum desses achismos que a gente tem. O que movimenta os preços é oferta e demanda. São compradores e vendedores. O mercado ele não é malvadão. Não existe essa entidade chamada mercado. Mercado sou eu, sou o Roberto, é a Francisca, é o Jackson, é todo mundo que está aqui, olhando para a tela e fazendo conta. Ninguém quer prejudicar ninguém. Você só quer o quê? Dinheiro no bolso. E para ter dinheiro no bolso, você precisa arriscar algum dinheiro. Logo, você está sempre em tudo que você faz na sua vida, você está sempre precificando risco e retorno. O risco e o retorno, né, a percepção de risco e retorno dos investidores gera a oferta e a demanda. Investidores muito otimistas, visando lucros maiores, tomam decisões compradoras, se expõem ao mercado de forma positiva, fazendo com que os preços subam. O preço sobe porque os compradores aceitam pagar cada vez mais caro. No lado oposto, quando nós temos muito pessimismo e os investidores estão desovando as suas posições, ninguém tem mais interesse em manter determinado ativo no mercado, os vendedores aceitam vender cada vez mais barato,
e os compradores só aceitam comprar cada vez mais barato, nós entramos em uma tendência de baixa. Os preços caem. Então, é tudo dinâmica de oferta e demanda. Por isso que você vai ver aí, diversas vezes, empresas apresentando resultados muito bons e o preço caindo mesmo assim. Ou empresas apresentando resultados muito ruins e o preço do ativo subindo mesmo assim. Por quê? Porque toda essa expectativa que envolve o resultado já está precificada. O mercado ele toma as decisões olhando sempre para frente, olhando sempre para o futuro. Se eu acho que o petróleo vai subir daqui a pouco, eu já começo a montar a posição na Petrobras agora. Eu não espero o petróleo subir para poder montar a posição. O mercado ele tem essa dinâmica. Na precificação de risco e de retorno, os investidores tomam decisões antecipadas. Por isso que quando o mercado sobe, ele está subindo, precificando expectativas futuras. Quando o mercado se depara com um fato, esse fato já está precificado. Então, em muitos momentos, você vai ver o mercado subindo, se movendo no boato e devolvendo no fato. Porque o fato em si, ele não faz preço. A oferta e a demanda já não está ligando mais para aquilo. O mercado está sempre à frente. Então, nós vamos nos guiar aqui, sempre entendendo que o mercado ele é a tradução da natureza humana, de otimismo e de pessimismo. O mercado está sempre oscilando, as pessoas estão sempre oscilando entre otimismo e pessimismo. Qual que é a exceção? A nossa exceção não é alegria e tristeza, né? Alegria e tristeza é normal. Agora, existem os momentos extremos de exceção, euforia e depressão, né? O mercado, na maior parte do tempo, ele está onde? Na alegria e na tristeza. Às vezes ele vai para a euforia, às vezes ele vai para a depressão. Mas ele está sempre aqui no meio, né? Então, o mercado, ele, dentro dessas precificações e dentro da oferta e da demanda, nós temos sempre um retorno à média acontecendo. As coisas estão sempre convergindo para a média. E por que isso acontece? Nada fica caro demais por muito tempo. Chega uma hora que as coisas se encarecem tanto que elas ficam tão desinteressantes que as pessoas perdem o interesse. Se eu tenho a perda de interesse das pessoas, eu tenho uma redução da demanda. Se eu tenho a redução da demanda, o preço do ativo cai. A mesma coisa com o ativo barato demais. O ativo, quando ele está barato demais, quando ele já caiu muito, ele eventualmente vai despertar o interesse de alguém. Porque o preço ficou descontado demais. Então, eventualmente, as pessoas vão voltar a comprar e o preço volta a subir novamente. Né? Ele vai parar de cair, eventualmente. Não é isso? Então, tudo isso tem a ver com a natureza humana. Tudo isso tem a ver com a psicologia das massas. Grandes investidores, grandes autores aí de mercado financeiro, eles começaram a escrever sobre isso lá no início do século XX, né? Falando justamente de psicologia. Psicologia das massas, natureza humana, sempre relacionando o mercado realmente com esses sentimentos. E a gente vê que isso vale até hoje, né? Isso vale até hoje. O nosso papel aqui, e aí eu já vou antecipar para vocês o tipo de operação que nós vamos ver em breve, o nosso papel aqui vai ser simplesmente buscar entender o preço sem todo esse tipo de viés, sem otimismo, sem pessimismo. Nós vamos tentar entender o preço com a máxima indiferença possível. Então aqui você não vai me ouvir falando, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, ou eu quero que suba, ou eu quero que caia. Não, não interessa o que eu quero aqui. Interessa o que está acontecendo e o que não está acontecendo. E nós vamos lidar com essas análises aqui agora com extrema objetividade, tá? Para isso, eu preciso que você entenda disso aqui, da teoria de Dow. Para você entender tudo isso que eu estou te falando, você tem que entender da teoria de Dow. Charles Dow, ele foi o pai da análise técnica, tá? Podemos dizer assim, né? Ele é um cara que lá em 1800 e lá vai bolinha, já falava do mercado
nessa ótica aí da psicologia das massas que eu venho falando com vocês. Para quem não conhece aí o índice Dow Jones, lá dos Estados Unidos, é por conta desse cara aqui, tá? É por conta dele. Charles Dow, basicamente, ele falava algumas coisas, mas eu trouxe aqui três principais para vocês, tá? Ele falava que os preços descontam tudo, exceto atos de Deus. Ou seja, a expectativa do mercado, a expectativa dos investidores dentro da normalidade já está traduzida ali nos preços. Então, o preço que está ali na tela já está levando em consideração, exemplo, tá? Itaú. O preço do Itaú que está ali na tela já leva em consideração processos trabalhistas que o Itaú sofre, os desafios que tem aqui dentro do mercado brasileiro, já leva em consideração o fato de que Itaú gera lucro recorrente há 30 anos, já leva em consideração tudo isso. O que seria um ato de Deus, por exemplo? O que seria um ato de Deus aqui que não está precificado? Sei lá, talvez o exemplo, tá? Um exemplo. O gestor-chefe do Itaú, a cabeça por trás de toda a operação, um cara jovem, bateu o carro e faleceu, por exemplo. O mercado pode reagir negativamente a isso, né? Isso é um ato isolado. Então o mercado vai fazer preço instantaneamente em relação a isso. Bom, se os preços descontam tudo, eu não preciso ficar analisando o fundamento para as nossas operações aqui, né? Isso eu estou te passando uma ótica específica do mercado. Eu não preciso analisar fundamento, eu não preciso analisar as notícias que envolvem a empresa, eu não preciso acompanhar a temporada de resultados, eu não preciso olhar DRE, balanço, não preciso olhar nada. Eu preciso olhar só para o preço que está aqui na minha tela. Esse preço, ele tem um comportamento. Esse comportamento que vocês estão vendo aqui, ó. Né? Esse comportamento, Charles Dow chamava de tendências. Os preços se movem em tendências. Três tendências, para ser mais exato. Tendência de alta, tendência de baixa e a tendência lateral. Existe uma tendência lateral. Por mais que muitos aí digam que não, existe uma tendência lateral. A gente já vai ver aqui daqui a pouquinho, tá bom? E a gente precisa entender o seguinte aqui. A tendência ela vai ser vigente até que ela seja revertida. Então esquece esse papo de que já subiu demais. Já caiu demais. Cara, não tem isso. A tendência é que o mercado continue subindo. Até que o que aconteça? Até que comece a cair. Olha só como que o que eu estou falando aqui é óbvio, depois que é dito, né? Mas isso é libertador, cara. Isso é libertador. Porque te tira essa pressão aí que vendem para você, de que você tem que ficar tentando adivinhar, que você tem que ficar analisando macroeconomia, que você tem que analisar a política do país, a economia do país, o que está acontecendo lá na Alemanha, nos Estados Unidos, na China. Você não precisa de nada disso quando você está analisando um ativo específico. Se você estiver analisando ele com essa objetividade que eu estou te falando. A tendência é válida até que ela seja revertida. E é assim que nós vamos interpretar o mercado a partir de agora. Beleza? Alguns conceitos importantes que eu preciso que vocês dominem. Tá? O conceito de tendências. Tá bom? Tendência, pessoal, é para onde o ativo está indo. É o vetor, é a direção do ativo. Tá bom? Então, nas tendências de alta, grave isso, anote isso. Nas tendências de alta, vamos desenhar? Eu gosto de desenhar. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos botar aqui num gráfico qualquer, para que todo mundo entenda. Simples, galera. Vamos lá. Vou desativar o som aqui, porque tem alguém com o áudio aberto. Tá chiando aqui no meu ouvido, só para não atrapalhar a gravação, beleza? Pessoal, quem tiver com dúvida aí, ó, pode interagir pelo chat. Eu respondo. Então vamos lá, galera. Nas tendências de alta, o que nós vamos ter? O mercado aceitando pagar cada vez mais caro. Então eu tenho máximas dos preços e mínimas dos preços cada vez maiores. O mercado, como eu falei com vocês, ele vai estar sempre oscilando, né? Uma barganha, uma disputa entre compradores e vendedores. Então o preço ele não se move em linha reta. Ele está sempre oscilando em tempo real, pessoal. Então,
eu tenho aqui, ó, numa tendência de alta, máximas maiores e mínimas também maiores. O que eu gosto de chamar de topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes formam uma tendência de alta. E a tendência é que o preço continue subindo, até que, em algum momento, essa tendência será revertida. Quando que ela vai ser revertida? Quando a lógica da tendência de alta for frustrada. A lógica da tendência de alta, quando ela for frustrada, nós entramos aqui em um processo de reversão. O que frustra uma tendência de alta? Quando nós temos aqui, ó, não mais topos e fundos ascendentes, mas topos e fundos descendentes. Tranquilo? Topos e fundos descendentes formam uma tendência de baixa. Caio, e quando eu não tenho uma direção exata, como você está descrevendo aí? Quando nós não temos uma direção exata, quando nós temos topos e fundos completamente embaralhados, eu tenho aqui uma tendência lateral. A tendência lateral é aquela em que o ativo não consegue renovar máximas e não consegue também renovar mínimas. Perfeito? Basicamente é isso aqui. Basicamente é isso aqui. Então, a gente já entendeu aqui o seguinte. Nas tendências de alta, nós temos uma renovação crescente de máximas e mínimas. Na tendência de baixa, uma renovação decrescente de máximas e mínimas. E na lateralidade, ela vai ocorrer quando a gente não tem um sentimento claro, né? Quando a gente não tem um consenso em relação à direção do mercado, onde investidores estão na dúvida. Perfeito? Não tem uma convicção para tomar decisão. E aqui eu preciso que vocês entendam os tipos operacionais. Os tipos operacionais. Eu tenho como operar a favor dessa tendência, ou seja, o meu objetivo vai ser simplesmente seguir a direção dos preços, e aqui eu posso te dizer que em uma tendência de alta, sempre que o preço rompe topos anteriores, sempre que o topo rompe topos anteriores, renovando máximos, eu tenho ali um sinal de continuidade para operar a favor dessa tendência. No caso da tendência de baixa, essa confirmação se dá no rompimento do fundo anterior. Então, sempre que eu tenho o fundo anterior na tendência sendo rompido pelo movimento do preço, eu tenho aqui um sinal de continuidade. Na tendência de alta, eu monitoro o rompimento dos topos anteriores. Então, essa aqui é uma forma simples de você seguir a tendência. Caio, na lateralidade, como que eu faço para seguir a tendência? É muito mais difícil. Mas, teoricamente, você segue a tendência aqui na lateralidade comprando nas regiões de fundo, não é? Fundo. Essas regiões de fundo, nós chamamos ela de suportes, né? Que é igual a são zonas compradoras, beleza? São zonas compradoras. E você segue a tendência lateral vendendo lá nos topos. Então, aqui embaixo você compra, no suporte você compra, e lá em cima você vende. Como que é o nome dessa região lá de cima? Resistência igual a zona vendedora. Perfeito? O Guto está falando aqui que não está compartilhando a tela. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Normal?
Estão vendo normal? Normal, né? Beleza, para mim aqui também tá tudo certo. O Guto, tenta entrar e sair aí novamente, beleza? Obrigado. Maravilha, pessoal. Maravilha. Então aqui eu posso operar seguindo a tendência. Nesse caso, eu não busco necessariamente um alvo fixo, mas sim me expor o máximo possível à variação direcional desse ativo. Ou eu posso operar contra a tendência. Operações contra a tendência, elas não são crime, não é errado, nada disso. Né? Tem gente que fala por aí que é errado, que não pode. Não, dentro da comunidade, inclusive nós estamos aqui agora com uma operação contra a tendência, né? 2 operações contra a tendência em aberto, né? O mercado deu essa esticada aí, a gente montou as operações. 3, na verdade, 3. Lembrei de uma aqui, ó. Tem uma na B3, uma trava de crédito, tem compra, tem uma operação na Uzi Minas e tem uma operação na Brave 3, né? Nós estamos contra a tendência, né? A operação contra a tendência, ela visa o retorno à média. Então, ela parte do princípio aqui, ó, de que um ativo ele pode subir demais no curto prazo, né? E ele tende a corrigir, retornando para as médias. Então, o preço ele vai estar sempre oscilando, né? Subindo muito forte, caindo muito forte e voltando para a média. Esse seria o caso aqui de uma operação contra a tendência. Agora, qual que vai ser o nosso foco aqui? O nosso foco vai ser nas operações a favor da tendência, nesse momento, tá? Nós temos também as operações não direcionais, né, onde a gente ganha dinheiro aqui na dualidade. Aí, para quem opera opções, a gente está falando de venda de volatilidade, a gente está falando de operações de lateralidade, de range, a gente está falando também de long and short, né, que são operações um pouco mais avançadas. Beleza. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Curiosidade, tem alguém que está aqui hoje, que está assistindo o primeiro encontro da Maratona Black? Deixa aí no chat, por gentileza, que eu adoraria te conhecer, tá? Inclusive, o replay das aulas anteriores está lá no grupo e vai ser colocado novamente para quem entrou recentemente. Então, vamos seguir aqui. Bom, esse é o recado, né? Siga a tendência. Nosso objetivo aqui é seguir a tendência, tá? Então, a partir de agora, nós vamos focar nisso, tá? A gente já está chegando aqui na parte, pessoal, onde a gente vai olhar um operacional específico, exclusivo, para operar uma determinada lista de ativos, tá bom? Só que aqui eu preciso que você entenda o seguinte: para você seguir tendência, você tem que ter clareza nessas 2 coisas aqui. Mais dinheiro se perde na tentativa de adivinhar topos e fundos do que nas grandes crises em si. Então, para operar tendências, se livre dessa ideia aí, ó, de que já subiu demais, agora vai reverter, ou já caiu demais, agora vai voltar a subir. Se livre disso. Você pode até acreditar que o ativo vai voltar para a média, mas não fique tentando capturar grandes reversões do mercado. Não faça isso. Foque em seguir o ativo para onde ele está indo. Beleza? Outro ponto muito importante aqui é o nosso discurso contra o buy and hold, tá? Agora, pessoal, isso aqui está ficando mais popularizado, né? Mas a gente fala disso na comunidade já há muito tempo. O risco que é você fazer buy and hold. Eu estou trazendo um exemplo aqui de empresas que já foram queridinhas no mercado. Lojas Americanas, Magalu, né? Empresas que já foram realmente queridinhas no Brasil e que quem fez buy and hold está aí amargando prejuízo de 98%. E você acha que não tem, não? Tem muita gente com Magalu na carteira aí, ó, há muito tempo. A gente tem aqui o exemplo das lojas americanas, exemplo da Cash 3, né, da Melius, também ficou muito popular lá em 2019, 2020. O buy and hold ele pode ser uma grande furada quando você não sabe o que faz. Eu posso até trazer outros exemplos de empresas que estão completamente de lado há anos. Não é nem que elas afundaram em prejuízo, mas que elas estão de lado. Ou seja, o tempo está passando e não está gerando retorno nenhum para essa pessoa. Perfeito? Eu quero trazer para vocês aqui algumas evidências, né? Esse aqui é só um artigo, tá? Que a gente explora dentro da comunidade para poder falar de trend following, para poder falar de tendências, mas são inúmeros os artigos que mostram o potencial do trend following para te proteger de grandes crises, tá? Nesse caso aqui,
houve uma variação aqui entre o buy and hold, né, nas principais classes de ativos ali, durante algumas crises, a crise de 74, 73, crise do subprime, o bear market de 77, né, a crise corporativa ali em 2002, e a diferença entre você surfar as tendências e você fazer buy and hold nas principais classes de ativos é gritante, né? Então, se você tivesse 100% alocado aqui nos ativos, você teria tido muito prejuízo. Portfólios diversificados, essa estratégia já traz aqui uma segurança muito maior. E se você tivesse feito apenas as tendências aqui nos ativos, você teria tido um retorno muito mais positivo, né? Então, o trend following é uma forma de você se proteger. Aqui no mercado brasileiro, isso é muito eficiente, tá? Então, para a gente poder começar a operar aqui, para a gente poder começar a entrar nas nossas operações, precisamos entender características específicas do trend following, tá? E aqui, cara, eu já mato, assim, metade da galera que está aqui sonhando com algo milagroso, tá? A estratégia que eu vou te passar, cara, o backtest dela aqui tá absurdo, tá muito bom, tá muito bacana. Só que só essa informação que eu vou te trazer, eu já sei que ela vai te broxar. E eu quero justamente isso, para que você pare de acreditar em carochinha, na história da carochinha aí, conto para boi dormir no mercado financeiro. As operações de trade following, elas são operações psicologicamente desafiadoras para quem não sabe o que está fazendo. Agora, para quem tem clareza, tudo fica mais fácil. Então você tem que se perguntar: você quer alimentar o seu ego ou você quer alimentar o seu bolso? Por que isso aqui? Porque operações seguidoras de tendência, elas vão ter uma natureza de baixa taxa de acerto, mas elas vão ter payoff muito alto. Para muitas pessoas, isso aqui é psicologicamente desafiador. Para mim, se tornou uma grande liberdade. Por quê? Porque existem estratégias, pessoal, que possuem alta taxa de acerto. Eu já ensinei alguma delas aqui de graça na comunidade, né? Estratégias envolvendo IFR, né? Geralmente tem uma taxa de acerto alta, só que o payoff é baixo. E o payoff é a quantidade de dinheiro que efetivamente entra no seu bolso. E por que eu acho que você depender de uma alta taxa de acerto para ganhar dinheiro é um problema? Porque você, muitas vezes, se o seu payoff for muito baixo, você tem que beirar a perfeição. 85% de taxa de acerto parece muito bom, mas você depender disso para ganhar dinheiro é um problema. Agora, e se você garantidamente, garantido entre aspas, né? A gente sabe que nada é garantido, mas se você tivesse uma expectativa muito positiva de que se você acertar só 40% das operações, você vai ganhar muito dinheiro, pô, não é melhor? Eu, pessoal, como homem casado, eu já aprendi a abrir mão da perfeição, né? Quando você casa, você entende que o que você mais tem é defeito, né? O que você mais vai fazer, na maior parte do tempo, é desagradar a outra pessoa. E um casamento feliz é justamente isso, né? É você amar, apesar de, na maior parte do tempo, você estar sendo desagradado ou desagradando, não é isso? Cara, depender de baixa taxa de acerto, para mim, é maravilhoso. Para mim, é maravilhoso. Desde que eu tenha uma estratégia com alto payoff. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, primeiro, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para, de fato, identificar uma tendência. Beleza? Então, eu posso utilizar aqui essa simples lógica que eu ensinei para vocês. Essa simples lógica que eu ensinei para vocês. A continuidade do movimento. O rompimento de topos na tendência de alta. O rompimento de fundos na tendência de baixa. Posso? Posso. Agora, tem uma forma simples de você bater o olho no gráfico e falar: está em tendência de alta ou está em tendência de baixa. E é utilizar uma média móvel. Média móvel, pessoal, não é nada mágico, não é nada milagroso. É um simples cálculo matemático, tá? Então, vamos desenhar. Uma média móvel, pessoal, ela vai andar assim, ó, pelo preço. Ela vai andar assim. Ela vai estar sempre oscilando, né? Sempre oscilando. Perfeito? Dessa forma aqui, ó. O que a média calcula para a gente? O que a média calcula para a gente? Ela calcula a média dos últimos fechamentos. Então, o preço fechou um dia a R$ 31, fechou outro dia a 32,
outro dia 33. O que a média vai fazer? Soma esses 3 dias e divide por 3. E tira a média. A média é simples, pô. Todo mundo aprendeu isso na escola. Uma média móvel simples, não é? Então, média móvel, ela vai te trazer a tendência do preço em um determinado prazo. Muita gente me pergunta bem assim, Caio, qual média eu utilizo? Qual que é a melhor média? Não tem essa porra no mercado. Quem está te vendendo aí, ó, que a 80 é a melhor média que tem, a 200 é a melhor média que tem, a 50 é a melhor média que tem. Quem está te falando essa verdade, quem está te dando essa certeza, não sabe o que está falando. Por quê? Porque uma média móvel de 10 períodos, a única coisa que ela me faz é me dizer a tendência do preço nos últimos 10 dias. Se a média está subindo, a tendência é de alta. Se a média está caindo, a tendência é de baixa. Porque os fechamentos estão diminuindo, os preços estão caindo, as mínimas estão sendo renovadas para baixo. Se a média móvel de 20 dias está subindo, é porque nos últimos 20 dias, na média, o mercado subiu, os preços subiram. E é a mesma dinâmica para 50 dias, 80 dias, 200 dias. O que define uma boa estratégia para a média? Uma média específica. É você avaliar uma média específica em um ativo específico. O quanto aquela média específica é relevante na realidade desse ativo específico. É isso que a gente vai fazer aqui. Antes, eu preciso que você entenda esse desenho que está aqui na tela. Eu preciso que você entenda o seguinte, que o ativo, ele tende a se manter acima da média quando as tendências são de alta. Então, quando a tendência é de alta, o ativo vai ficar negociando acima da média, sempre se afastando da média para cima e retornando para a média. Se afasta para cima e retorna. Na maior parte do tempo, ele vai se manter acima das médias, justamente porque os preços estão sempre subindo. Essa é a tendência de alta. Na tendência de baixa, o ativo vem para baixo da média. Então, bateu o olho em um ativo, o ativo está operando abaixo da média, você já fala bem assim, cara, a tendência é de baixa. Está acima da média, a tendência é de alta. E se tiver assim, ó, com a média cortando os preços no meio, aí a tendência é lateral. O preço está oscilando aqui entre a média, né? Simples assim. Qual média que eu aconselho que você use? Pensando assim na média das nossas operações. Eu aconselho que você utilize uma média móvel de 20 períodos. Uma média de 20, ela vai te trazer uma visão aqui do último mês, mais ou menos. 20 dias úteis, aproximadamente, né? Então, vamos dar uma olhadinha no mercado aqui agora, na ótica da média móvel de 20. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a Copasa. Vamos pegar a Copasa. Eu vou excluir os desenhos e eu vou deixar só o ativo e a média. Que média que eu estou usando aqui? Média móvel de 20 períodos. Olha aí. Média móvel de 20. Pessoal, o ativo está em tendência de alta ou tendência de baixa? Responde aí para mim. Quem é iniciante aí? Responde aí para mim. Está subindo ou está caindo? Tendência de alta. O pessoal já cravou aí. Se a tendência é de alta, o que eu quero que você foque? Eu não te falei que o sinal de continuidade ele se dá aqui ó, no rompimento do topo anterior? Então, olha só, onde que está o topo anterior aqui? Está aqui, não está? O topo anterior está ali, não está? Então, se o mercado romper o topo anterior, ele tende a continuar subindo, porque a tendência é de alta. E assim foi durante toda essa tendência aqui, ó. Toda essa tendência. Quer saber? Vamos lá para o Profit, para eu pegar esse movimento aqui junto com vocês. CSMG3, né? Para que todo mundo entenda aqui bem esta dinâmica, tá? Então, vou colocar aqui um gráfico sem nada, somente com a média móvel. Perfeito. E a gente vai voltar para o passado aqui agora. Vamos voltar para o passado aqui agora. E eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo exatamente como que você faz para identificar uma tendência. Olha aí. Vamos lá, vamos voltar, vamos voltar. Quero saber aqui, ó. Aqui, nesse momento,
Estamos aqui, ó, neste momento. A tendência é de alta ou de baixa, pessoal? Tendência de alta ou de baixa? Essa aqui, ó, é uma média móvel de 20 períodos. Normal. Tendência de baixa. Boa. Se a tendência é de baixa, eu vou me preocupar com o rompimento de fundos anteriores, né? Olha só, aqui eu tive o ativo caindo. Perceba que ele estica a queda, volta para próximo da média e cai de novo, não é? Bacana. Aqui eu tive uma queda. Se o mercado parar de cair, essa aqui vai ser a formação de um fundo. Então, vamos lá. Ó, parou de cair, não parou? Então, eu tenho aqui um fundo. Se esse fundo aqui, ó, for rompido, se esse fundo for rompido, eu vou ter aqui o sinal de continuidade dessa tendência de baixa. Logo, eu posso vender esse ativo. Né? Posso vender esse ativo. Operar na queda. Vamos ver o que aconteceu. O preço, na verdade, ó, ele não cai, ele sobe. E agora, ele não está mais abaixo da média móvel de 20. Ele já está acima da média móvel de 20. Se o preço está acima da média móvel de 20, a tendência é de alta. Então, o que eu vou me preocupar aqui? Eu vou me preocupar em observar a marcação de um topo, que é onde o mercado para de subir. Aqui, por enquanto, ele está subindo. Está subindo. Opa, parou de subir. Parou de subir. Não parou? Então, aqui eu tive uma alta e eu tive uma queda. Isso aqui é um topo, pessoal. Isso aqui é um topo. O que é um topo? Conceitualmente, né? Se você quiser anotar. O topo ele se dá quando nós temos fechamentos abaixo dos fechamentos anteriores. Quando tem mínimas anteriores sendo rompidas. Certo? Simples assim. Então, olha só. Só para você ver aqui o que é um topo de fato. Ó, eu tenho um fechamento lá em cima. Aqui eu tive uma máxima. Olha a máxima aqui em cima. O preço chegou até aqui, né? Eu vou ter um topo de verdade se essa mínima aqui, ó, for rompida. Se o preço cair abaixo daquilo. O que eu tive no próximo dia? Um dia de alta. O ativo abriu aqui embaixo e fechou lá em cima. Eu tive um topo? Não. O mercado continuou subindo, não é? Continuou subindo. Aqui, eu tenho um topo? Não necessariamente. Eu tenho um dia de queda. Um dia de queda. Se a mínima desse dia for rompida, eu vou ter sim um topo. Foi rompida? Foi. Olha aí, o mercado caiu. Né? O mercado caiu. Então aqui eu tenho um topo. Se eu tenho um topo, o ativo está acima da média móvel de 20. Eu vou me preocupar com esse rompimento aqui. Beleza? Se o rompimento acontecer, olha como que o preço se expande, distanciando da média e volta para a média. Voltou para a média, puf, é o sinal de continuidade. Ali você teria comprado. O que aconteceu com a Copasa? Foi embora. Foi embora. Né? Se afastou da média, marcou topo de novo, monitora o rompimento do topo. O que aconteceu aqui na Copasa? Foi embora. Se afastou da média, ó, não marcou topo aqui, ó. Não marcou topo, não marcou topo, marcou topo, começou a cair. Traça o topo. Não é? Voltou para a média, não foi? Rompeu. Continuou subindo. Olha aí. E assim foi, pessoal, a tendência da Copasa. Está indo embora. E agora? Agora tem um monte de gente falando bem assim. Demais. Essa alta aqui, poxa, essa alta, esse ano, já dura aqui 100% de alta na Copasa. Já subiu demais. Quem disse que subiu demais? A tendência é válida até que ela seja revertida. Muita gente achou que essa queda aqui, ó, era porque já tinha subido demais. O que aconteceu depois? Rompeu. Como muita gente vai achar agora que já subiu demais. O que você tem que se preocupar? Esquece notícia, esquece o seu achismo. Se o ativo está acima da média móvel de 20, espera romper para cima. Caio, e se não romper para cima? Meu amigo, se não romper para cima, vai romper para baixo. E aí você entra para baixo. Se livra dessa pressão de ter que adivinhar para onde o mercado está indo. Simplesmente siga a tendência. Agora, a gente vai dar um passo a mais aqui na nossa escala de conhecimento.
Beleza, você já entendeu aqui esse operacional super simples. Já entendeu o operacional super simples. Agora, será que existe uma forma de tentar capturar a reversão da tendência antes até mesmo desses rompimentos acontecerem? Será que tem como fazer isso? Aí nascem as estratégias de cruzamento de médias. Hoje nós vamos falar de um cruzamento específico, muito específico, que eu duvido que você tenha visto por aí. Aliás, eu tenho certeza que você não viu, porque eu só descobri isso fazendo muitos testes aqui. Eu vou te apresentar a lista de ativos e esse cruzamento deu certo. Mas o que é uma estratégia de cruzamento de médias? A estratégia mais clássica que tem é chamada, inclusive, de Golden Cross. É o cruzamento de médias longas. É o cruzamento da média móvel de 50 com a média móvel de 200 períodos. Esse é um cruzamento de médias de longo prazo, né? Mas qual que é a ideia aqui de um cruzamento de médias? É você capturar, ó, vou pintar aqui a média móvel de 50 de amarelo, tá? E vou colocar ela pontilhadinha, beleza? A amarela, a que está mais próxima dos preços, é a média mais curta, de 50 dias. A que está mais longe dos preços é a média de 200 dias. Qual que é a ideia, a teoria por trás de uma estratégia de cruzamento de médias? É você conseguir capturar a reversão da tendência de curto prazo em relação a uma tendência de longo prazo. Então, quando uma média curta, vamos avaliar isso aqui. Ó. Vamos avaliar isso aqui. Vou voltar tudo. Olha só. Peraí que eu vou trazer o ativo para cá. É interessante. Então, quando uma média curta, no caso, a média móvel de 50, né? Aqui. Não é esse o operacional, tá? Eu vou te falar o operacional ainda. Eu te dou um exemplo aqui. Quando a média de 50 cruzar para cima da de 200, eu interpreto como a tendência agora é de alta. A tendência de curto prazo virou em relação à tendência de longo prazo. É essa a minha interpretação. Então, aqui, ó, as médias estão cruzadas para baixo. A 50 está abaixo da de 200. Você tem que esperar o cruzamento da 50 para cima para que você compre. Certo? Então, aqui, por exemplo, aqui, nesse dia, o cruzamento aconteceu. Aqui nesse dia, o cruzamento aconteceu. Olha aí. Aqui eu estou falando de médias muito longas, tá? Então, aqui cruzou. Né? E aí o preço, a partir daqui, ele evolui bastante, né? Começa a subir muito forte e decola. Foi aquele exemplo lá que a gente viu. O preço decolou. Basicamente, pessoal, basicamente, essa estratégia aqui, se você tivesse aplicado ela no Bitcoin, só isso, cruzamento da média móvel de 50 com a de 200, você teria tido um retorno absurdo. Quer apostar? Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Deixa eu trazer aqui para não dar spoiler para vocês. Pronto. Já vou dar uma olhadinha no chat, tá? Pessoal, olha só. Aqui eu estou com um gráfico do Bitcoin e eu tenho aqui simplesmente 50 azul e uma de 200 aqui laranja. Quando as médias se cruzam, é um indicador forte de tendência. Se você tivesse simplesmente comprado Bitcoin quando a 50 cruzou para cima da de 200 e vendido Bitcoin quando a 50 cruzou para baixo da de 200, quanto que você teria tido de retorno? Essa estratégia aqui, ó, só essa estratégia. Deixa eu pegar aqui certinho. Ó, somente essa estratégia, ó, ela trouxe aqui um retorno de 102 mil por cento. 102 mil por cento. Uma taxa de acerto de 43%. Uma taxa de acerto boa. Aí você fala bem assim, ai, Caio, mas
Se eu tivesse feito buy and hold no Bitcoin, eu teria tido um retorno muito maior. Eu te pergunto, quem conseguiu fazer buy and hold no Bitcoin? Quem comprou ele por R$ 1 e carregou até agora? Quando a gente olha essa comparação aqui, ó, com o retorno do buy and hold sendo absurdo, é uma comparação injusta, né? Qual foi o número de pessoas, qual que é a estatística que comprou o Bitcoin a $1 e carregou até agora, sobrevivendo a todas as oscilações? Ninguém, né? Ninguém. Então, uma estratégia de trade, ela parte do pressuposto de que fazer o buy and hold para o resto da vida é praticamente e muito, muito arriscado. Muito, muito arriscado. Agora, isso aqui é só um exemplozinho. Só um exemplozinho. A gente vai melhorar isso aqui. Você percebeu, cara, que esses sinais da média móvel de 50 para 200 são sinais que demoram a acontecer, né? Se você encurtar essas médias, você consegue sinais. Então, se eu transformar aqui a 50 numa média móvel, por exemplo, de 20, e eu transformar a 200, e eu transformar a 200 em uma média móvel de 80, por exemplo, aqui é a de 20. 20. Certo? Eu vou ter sinais mais recorrentes. Eu vou ter uma média móvel mais curta, de 20 períodos aqui, muito mais sensível à variação do preço. Então, ela vai me trazer com mais velocidade a reversão da tendência de curto prazo. Então, aqui está uma combinação muito legal também. Cruzamento da média móvel de 20 com a de 80. Bacana. Caio, você está me dando uma receita de bolo aí, então. Isso aí funciona para tudo. Não. Aí que tá. Esse é o problema. É quem te vende que isso aqui vai funcionar para tudo. Nenhum indicador isoladamente funciona para tudo. Tem indicador, pessoal, que se você usar só os sinais do IFR, você vai ganhar dinheiro para caramba. Mas se você mudar, vou te dar um exemplo. Exemplo, assim, teórico, tá? Você pode operar só o IFR no Itaú e ter muito retorno. Só que se você mudar para Banco do Brasil, que é no mesmo setor, você pode não ter retorno nenhum. Pode ter prejuízo. Então, toda estratégia ela precisa ser testada. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque eu vou te trazer uma operação testada e validada. Beleza? Então, nós vamos falar aqui, pessoal. Nós vamos falar aqui do cruzamento de médias, tá? Um cruzamento de médias específico. Vamos falar do cruzamento da média de 8 com a média móvel de 35 períodos. Então, eu estou falando aqui de uma média de curtíssimo prazo, e uma média de prazo mais médio. Tá? Nós vamos falar aqui, ó, vamos dar o exemplo disso aqui no Bitcoin, por exemplo. Olha como que, perceba como que o número de sinais vai aumentar muito. Olha como que o número de sinais vai aumentar muito. Eu vou mudar isso aqui para a média de 8 e a média de 35. Beleza? Para melhorar isso aqui, eu vou acrescentar, e aí vocês me digam, tá? Se piorou ou se melhorou, tá? Mas eu vou acrescentar aqui, ó, os sinais de compra e de venda aqui no gráfico. Então, olha só, cada setinha dessa aqui, ó, é uma informação para você operar, tá? Para você operar. Então, você consegue ver que toda vez que a média de 8, que é azul, que está aqui, cruzou para baixo da média móvel de 35, era para você ter feito uma venda, apostar na queda do Bitcoin. E quando que você vai encerrar isso? Somente quando a média cruzar de novo para cima. E aí, quando cruzar de novo para cima, você não vai encerrar e ficar lá olhando. Não, você vai montar a operação contrária. Então, aqui, por exemplo, a 8, a média de 8 azul, cruzou para cima da de 35 e foi embora. Olha aí. Olha só. E aqui, ó, vários sinais. Na tendência atual do Bitcoin, estava todo mundo aí falando, porque o Bitcoin vai subir, porque a liquidez, não sei o quê. Todo mundo construindo narrativa, né? Esse operacional aqui, ó, ele tinha gerado uma venda quando? Lá no dia 15 de outubro. Ele tinha gerado uma venda aqui, ó, especificamente no dia 16 de outubro. Foi quando houve aqui o cruzamento. Lá no dia 16, esse operacional já acionou venda, pessoal. Já tinha acionado venda.
Olha que interessante isso aqui. Quem entrou no sinal lá no dia, nesse momento aqui, está com um lucro de 16% na queda. Isso, se você estiver operando o Bitcoin, né? Eu já ensinei os nossos alunos aqui a operar as opções de criptomoedas. Então, olha só que interessante, cara. Olha que interessante. A gente viu que o cruzamento de médias de 50 e de 200 gerou lá um retorno surreal, né? Um retorno que já é muito bom. Quanto que esse cara aqui gerou de retorno? Quanto que ele gerou de retorno? Vamos ver? Vamos calcular isso aqui? Olha só. Aqui eu tenho um retorno de 51.000%. 51.000% nessa operação. E eu tenho aqui ó, uma taxa de acerto beirando os 40%. Então, essa foi uma operação muito interessante no Bitcoin. Muito interessante. E se eu mudar aqui, por exemplo, para Solana, que é uma criptomoeda também, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Olha só, a Solana, ela tem pouco tempo de vida, mas ela trouxe até um retorno maior do que o próprio buy and hold. Bem maior do que o próprio buy and hold, né? Um retorno de 367%. E se eu olhar aqui a Cardano, por exemplo, a Cardano, que é uma criptomoeda, aqui, ó, já tem prejuízo, não funciona. Então, não tenta pegar uma estratégia, coloca o mercado todo dentro dessa caixinha e vai viver a sua vida, porque não vai dar certo. Olha essa operação aqui, ó, na Ethereum. Ethereum, esse operacional, trouxe 761.000% de retorno. 761.000% de retorno. Trouxe quantas vezes mais retorno aqui que o buy and hold? Olha isso aqui, pessoal. Tu tem que fazer uma calculadora aqui, porque, pô, 761 mil dividido por 36 mil trouxe 21 vezes mais retorno do que o buy and hold, essa estratégia aqui. Com 47% de taxa de acerto. Ou seja, você não precisa ser perfeito para ganhar dinheiro no mercado. Olha só. Detalhe dessa estratégia aqui. O drawdown dela, de 53% apenas. Se a gente for olhar o drawdown de Ethereum, é muito maior do que isso. Vamos ver? Pode até ser que eu pague a minha língua aqui. Pode até ser que eu pague a minha língua que não seja, mas vamos ver. Vamos tirar essa prova aqui. Ó. Ethereum. Nem sei se vai ser esse aqui, cara, mas acho que é. É isso mesmo. ETH, né? Vamos ver se vai carregar. Então, aqui a gente tem a informação do máximo drawdown. O máximo drawdown da Ethereum foi de 79%. E fica aqui, ó, a cada 2 anos chega a 59, né? Então, 66, por exemplo, aqui ó, em 2025 mesmo, né? Então, nós temos aqui uma estratégia com um drawdown menor, né? A variação dela de prejuízo ali, né? Eventual, menor do que o do ativo em si, com um retorno 21 vezes maior. Isso aqui, cara, é ouro. Isso aqui é ouro. Né? Imagina operar só isso aqui. Aí vocês querem perder tempo, cara, analisando 60, 100 ativos, sendo que, na verdade, você precisa ser bom em pouca coisa para ganhar dinheiro. Não é não? Isso aqui, pessoal, isso aqui não é a melhor coisa que tem dentro da comunidade. Olha que benção. Não é. Mas ela é ótima, né? Eu estou te entregando aqui o ouro, cara. Essa específica aqui, nenhum aluno meu tinha. Essa eu fiz aqui especial para essa aula. Então, até os meus alunos estão tendo contato com ela aqui hoje. Cruzamento da 8 com a 35. Beleza? Ativos para você monitorar. Nunca sai operando cegamente. Entende a operação primeiro, testa, vai dando uma olhada aí, aprenda. Ativos para você operar isso aqui, que dá muito certo. Bom, a Ethereum você já viu, não coloquei ela nem na lista aqui, né? Ethereum você já viu. Paulada. Agora aqui a gente tem a Magalu, que mostrou um retorno de 40.000% nessa estratégia. Inclusive, Magalu, quem fez buy and hold
Quem fez buy and hold não teve lucro em Magalu, né? Agora, se você está preocupado em surfar as tendências com essa estratégia, você teria tido um lucro absurdo. Isso falando do ativo, tá, pessoal? Não estou falando aqui de opções ainda. Agora, imagine utilizar essa estratégia com as opções, como que você não pode alavancar os seus resultados. Cogna, 1.500%. Quando você olha no comparativo aqui, você fala, pô, Caio, mas Magalu gerou um retorno muito maior do que Cogna. Mas aqui o ativo entrou nessa lista, por quê? Porque o resultado das tendências é muito maior do que o buy and hold. Por isso que está aqui. A estratégia é boa por isso. Bitcoin. Aqui, ó, não sei nem se foi 51.000%, eu acho que eu coloquei esse dado errado aqui, não. Deixa eu voltar lá no Bitcoin e ver se foi isso. O Bitcoin, cara, foi isso mesmo, 51.000%, né? Mas eu já deixo claro, né? Entre operar Bitcoin e Ethereum nessa estratégia, você opera Ethereum, tá? CSN, 10.000%. Braskem. Braskem, olha só, péssimo ativo, cara. Péssimo ativo a Braskem para fazer buy and hold, para ter em carteira, mas é ótimo para surfar a tendência. 7.400%. Precisa de muito mais do que isso? Se operar Ethereum, Cogna, Magalu, CSN, Braskem, já não está bom. Você vai ter operação ali todo mês para fazer. Muito tranquilo, né? Galera, basicamente, pessoal, basicamente, amanhã nós vamos monitorar o mercado através dessa estratégia. Vamos dar uma olhadinha, ver se você tem alguns sinais, tá? Se tiver, nós faremos recomendações ao vivo, tanto nos ativos quanto nas opções, beleza? Bom, hoje eu te entreguei, como sempre, aí, tudo prometido. Te ensinei a identificar as tendências, te ensinei exatamente ali o que fazer nos rompimentos, te ensinei que são as médias móveis, te ensinei uma estratégia profissional, validada, objetiva. No nosso próximo encontro, você está vendo aqui ó, que ele vai ser muito curto, de conteúdo, de tópico, né? Mas ele vai ser muito rico, cara. Vai ser muito rico. Por quê? É o nosso último encontro da Maratona Black, tá? Eu vou te ensinar como operar sem risco algum. Então, isso aqui fica para o final, justamente para que você entenda, primeiro, né? Que eu sou uma pessoa séria, que eu estou aqui te ensinando o que a gente faz dentro da comunidade e o que realmente funciona. Então, quando eu falo para você aqui que é possível operar sem risco, tem como você montar operações sem risco de você perder dinheiro, você já entendeu aqui que eu não estou de papinho. Porque se eu quisesse ser marqueteiro, eu colocava isso lá no início, né, da maratona, para chamar sua atenção. Eu não quero isso. Eu quero que você que chegou aqui até o final, é comprometido, que você esteja comigo lá no último encontro, para você se beneficiar disso aqui. E aí nós teremos boas surpresas e muitas novidades da comunidade, beleza? Vai ser o nosso último episódio da maratona, foi um mês inteiro de pancadaria, pô, eu tô feliz demais. Confesso para vocês, cara, tô aqui cansado, falei no início aqui, o meu dia foi cheio, mas, pô, eu venho para essa aula aqui com um tesão do cacete, cara, porque é bom demais falar de mercado, é muito bom ver vocês evoluindo e, pô, os meus alunos aí falam por si só, tá? Quem tá chegando aqui pela primeira vez, já se acostume. Você não vai ver nenhum tipo de ostentação aqui na minha página. Você não vai me ver eufórico nem desesperado com o mercado. Eu quero te ensinar a ser apático com o mercado, a ser frio, para você ganhar dinheiro igual os meus alunos estão ganhando, tá bom? É... Bom, o pessoal está falando aqui, ó. O Nival está falando entregando ouro. Acho que foi, né? Acho que foi bom. O Daigo está falando aqui, ó. Que paulada. O Daigo, cara, quando eu dou paulada, ele fica doido, cara. Ele gosta. Ele já está até falando aqui, ó. Muita bunda na cadeira. É isso aí. Leandrão tá falando aqui, ó, show, cada aula uma novidade, muito aprendizado, amém. Leandrão é craque também, é aluno. Cris tá falando aqui, ó, cara, muito legal, você ensina a fazer o backtest no TradingView? Ô, Cris, os meus alunos, eles têm acesso, tá, às estratégias que a gente aplica na mentoria, os meus alunos têm acesso ao código-fonte, tá, para que eles possam testar também. A Cris tá falando aqui, hoje foi minha primeira reunião com você, amei, que bom, maravilha, o melhor tá por vir, essa é a única certeza. O Dago tá falando aqui, ó, para quem caiu de paraquedas parece grego e realmente é. Obrigado, Dago, valeu, tamo junto. O Diego tá falando que é super gratificante aprender e evoluir.
Pô, irmão, tamo junto. É isso aí, galera. Pessoal, a mídiazinha de sempre aqui agora, né? A mídiazinha de sempre. Eu quero muito saber de vocês. Perguntar, é claro. Peraí, peraí. Depois da gente entregar o ouro aqui na aula, eu quero saber de vocês de 0 a 10 quanto que foi a aula. Olha aí, olha aí. É isso, né? Maravilha, pessoal. Obrigado aí. Obrigado pelo reconhecimento de vocês. Na semana que vem, último encontro da Maratona Black vai ser absurda. O melhor está por vir. Essa é a única certeza que a gente tem. Obrigado pela participação. Fui. Boa noite, pessoal. Bom descanso aí.